aulas, as crianças sugeriram que a gente fizesse um podcast com alguém. E aí eu falei para eles quem que a gente poderia chamar. E aí foram surgindo possibilidades e a gente chegou na área da saúde, que eles queriam entrevistar um médico. Aí fomos pensando em possibilidades, chegamos, né, no doutor. O doutor, né, aceitou o nosso convite, somos muito felizes. Então, a partir de agora, nós vamos começar o nosso podcast. Maravilha. Então, vamos lá, Pedro. Pode levar para cá. Rapaz, tudo bom? Quem estudou a escola de psicologia? Rapaz, é muito complexo, né? Depois que essa profissão, né? Foi assim, eu me recordar, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, mais ou menos, eu tinha pensado muito nisso, na fase etária de vocês, assim, mas eu, por exemplo, eu gostava de carro. O que eu vou fazer quando crescer então? Mexer com carro, então pode ser lá um engenheiro, por exemplo, né? Mexer com motor de carro, um engenheiro mecânico. Mas tinha um problema, rapaz, eu era muito ruim em matemática. Aí não dava certo, né? O curso, a engenharia não ia conseguir me dar muito bem na universidade. Aí, conforme os anos foram passando e você vai adquirindo um pouco mais de experiência, você vai abrindo a cabeça para outras coisas, né? Até que cheguei nessa profissão, né, médico, né? Aí eu fiz a faculdade, né? E depois da faculdade você escolhe o que você quer se especializar, que é uma outra situação meio importante também, porque tem que fazer o que gosta nessa vida, né? Essa é a verdade, né? Fazer o que você só vai ser feliz fazendo o que você gosta. Porque fazer o que não gosta é complicado. Mas é por aí essa questão aí, né? Passar do tempo mesmo que acabei decidindo essa escolha da profissão que eu faço até hoje e vou fazer no resto da vida. Oi, tá bom? Como médico mesmo, o médico vai fazer, fez agora 13 anos como médico, né? Aí como cardiologista, 8. Então passa rápido, né? Parece que foi ontem. O colesterol faz mal ao coração? Rapaz, essa é uma pergunta importante, né? Até que isso uma ilustração aqui para mostrar para vocês, né? Por exemplo, vamos colocar assim, o colesterol faz mal? O que eu vou te falar? Não só o colesterol, como várias coisas. Tudo em excesso é ruim na vida, tanto bem quanto mal. Não é aquela carne que você come no domingo que vai infartar você na segunda. É aquele hábito de mal alimentação durante uma vida, durante muito tempo, né? Alimentação ruim, obesidade, né? Sedentarismo, aquela situação, cigarro, enfim. Aqui eu vou dizer uma coisa para ilustrar para você essa questão. Aqui nesse lado nós temos uma artéria comum, uma artéria normal, completamente normal. Esse vermelhinho aqui é o sangue. E esse outro lado aqui é aquela placa de gordura que você vai acumulando com o passar da vida. Quanto mais gordura você comer, mais rápido você vai ter essa doença aqui do lado. Por exemplo, aqui a gente vai virar aqui, o sangue passando uma artéria normal e o sangue passando por uma artéria que está cheia de colesterol, por exemplo. Vai virar aqui, você vê a dificuldade que o sangue tem para passar aqui, entendeu? A artéria normal já foi, a artéria que está cheia de colesterol, o sangue está tentando passar, entendeu? Então, quanto mais hábitos de vida ruim você tiver, tem de colesterol também, que é um dos principais, mais cedo você vai ter as doenças nefastas, que é o que a gente vê hoje, né? Cada vez mais cedo. Então, realmente com pouca qualidade de vida, ter uma vida saudável, tanto em alimentação quanto em atividade física, estresse, qualquer situação de Você sempre quis ser cardiologista? Rapaz, não. Essa é uma questão bem importante. Essa é uma decisão que você não pode errar, né? Você faz a sua profissão e depois da sua profissão, no caso da minha profissão, você vai fazer uma especialização. E essa especialização que você vai levar correta a tua vida. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu queria fazer obstetrícia e fazer ginecologia. Eu cheguei na faculdade. Aí o tempo foi passando, a gente entrou naquele cenário de fazer estágio no hospital. Aí um dia eu peguei um plantão que teve um monte de parto normal, assim. Nossa, rapaz, eu quase uma hora lá, cheguei na cabeça na hora, porque o negócio é complicado, né? Parto normal lá, a mulher tá gritando bastante e tal, aí tirei na cabeça. Aí depois que eu fazer psiquiatria, depois você vai trocando de decisão, né? Aí formei, trabalhei um ano e pouco, e depois acabei escolhendo essa área que eu faço até hoje, que é a cardiologia, e gosto bastante, graças a Deus, mas
querendo isso não, foi decidido com o passar dos anos da profissão mesmo. Qual que são os principais problemas que afetam o coração? Rapaz, vários. Por exemplo, má alimentação, sedentarismo, obesidade, cigarro, também tem a questão da história familiar. Você tem um monte de parente teu que teve cirurgia do coração muito cedo, que pode trazer doenças para você, uso de substâncias ilícitas, ansiedade em excesso, depressão em excesso. Não é uma coisa só, é um conjunto de fatores ruins que você vai levando para a vida que vai determinar a doença no coração. Você morrer disso ou não, aí depende da gravidade que você encontra, mas nunca é uma coisa só. São várias coisas que você vai levando para a vida que culminam com um desfecho não muito favorável para a pessoa. Bom, Criança tem problema de coração? tem problema de coração, para criança tem problema de coração, porque os problemas do coração é assim. Por exemplo, você vai fazer uma consulta com um cardiologista. Você tem quantos anos? 9 anos. Jamais vou pensar que você pode ter uma vida com 9 anos de idade. Isso é uma coisa que você vai adquirir com o passar dos anos. Nas crianças, geralmente elas nascem com esses problemas. E são problemas graves. E aí, em 99% das vezes, a criança tem o azar de nunca sentir nada e tem uma morte súbita jogando bola, pedalando, correndo, que a gente vê no dia a dia. Uma outra criança ali tem um desmaio, tem uma dor no peito, que vai procurar um especialista e acaba descobrindo a doença, mas infelizmente essas doenças que a criança nasce, na maioria das vezes ela nunca sentiu nada e infelizmente o primeiro sintoma é a morte mesmo. Uma outra criança sente alguma coisa mais errada, por isso a importância de fazer uma avaliação rotineira, mesmo não sentindo nada, para ver se não tem algum problema que você pode ter nascido com isso e não sabe. Quantos anos demorou para se formar em cardiologista? Cardiologista foram 3 anos e meio, e depois da cardiologia eu fiz uma subespecialidade que é a ecocardiografia, que nada mais é do que fazer um ultrassom do coração para ver as doenças, pré-operatório, pós-operatório, que foi mais 1 ano e meio. Então é 6 anos de medicina, 3 anos e meio de cardiologia, mais 1 ano de sub, 6, 10 e meio, 11 anos e meio total. Mas cardiologia é 3 anos. Ô rapaz, tudo bom? Rapaz, eu realizo procedimentos em geral não invasivos, né? Por exemplo, além da cardiologia clínica que a gente faz, a questão de teste de esteira, que é a cardiometria, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, o mapa de 24 horas, que é o exame da pressão arterial, e exames de arritmia, que é o Holter 24 horas. Mas, em geral, exames não invasivos, né? O que é que a cidade comporta, porque não tem como a gente realizar procedimentos invasivos e não tem uma estrutura ampla de procedimentos, né? Igual os mais maiores têm. Então, basicamente, a gente consegue se virar bem por aquilo que a gente faz. Consegue dar um diagnóstico, consegue dar um prognóstico e mandar para frente para resolver o problema que encontra aqui. Boa tarde, tudo bem, senhor? Tudo jóia? Qual o problema no coração mais difícil que você achou? Rapaz, isso é uma pergunta complexa também. O problema mais difícil que a gente tem é aquela situação seguinte: pessoas que têm doença e não sentem nada. Por exemplo, vamos colocar lá, você tem seus 45 anos, faz uma consulta de rotina, não sente nada, tem doença, às vezes não sabe o que tem, você vai no médico, faz os exames, manda para casa, e a pessoa lá infarta e morre 6 meses depois, tem que for um especialista. Então, o grande desafio é você descobrir a possibilidade da pessoa ter uma doença, não sentir nada, e ela tem que operar mesmo não sentindo nada, e isso tem aumentado cada vez mais, né? Aquela doença que vai se arrastando, e a pessoa não sente absolutamente nada. Então, esse é o grande desafio para a gente rastrear, né? E descobrir se essa pessoa tem um risco aumentado de ter uma doença silenciosa. A gente descobrir antes de acontecer o evento. Basicamente é essa aí, a doença grave assintomática, basicamente. Se você não fosse cardiologista, o que você seria? O que eu sei se possível será uma cardiologista, deixa eu rapaz, eu cheguei a pensar nisso, mas o que seria, será?
Olha, o que eu seria, será? Deixa eu pensar bem aqui agora. O que eu seria, será? Se não fosse cardiologista. Mas acho que. Olha. Acho que. Rapaz, talvez atendimento de urgência e emergência, trabalhar em ambulância de urgência e emergência de SAMU aqui, por exemplo, UTI móvel, UTI não móvel, basicamente isso, né? Eu acredito que mais de acordo com a minha personalidade, não conseguiria fazer uma coisa que ficasse muito tempo parado, né? Tipo, sei lá, um oftalmologista, sei lá, um otorrino, né? Então, se não fosse cardiologista, eu acho que eu tenderia para essa parte aí. Quais desafios você fez no seu dia a dia? O desafio, né? Rapaz, o desafio são inúmeros, né? Porque na minha posição, a gente quer impedir o primeiro infarto, né? A primeira cirurgia cardíaca, que aconteça o primeiro evento. Então, até dando gancho na pergunta anterior do seu amigo ali, o maior desafio nosso é descobrir, basicamente, uma doença grave no indivíduo que chega até você e não sente nada. Que muitas pessoas têm isso aí, né? Então, o grande desafio é esse, ter o cuidado de estratificar a pessoa, com cuidado para não deixar passar nada batido, para que a pessoa não vá até você e se complique na vida, sendo que ela procurou um especialista. Basicamente é isso, impedir que a doença grave, silenciosa, avance e culmine com um desfecho não favorável, basicamente. Qual foi o caso mais grave que você já atendeu? Rapaz, o caso mais grave que eu já atendi, e não é muito antigo não, esse é um ponto recente, foi de uma mulher, aqui de Pitanga mesmo, uma mulher com uma doença raríssima, ela nasceu com a doença, só que ela teve os seus sintomas com o decorrer da vida que ela foi levando, e foi procurando outros colegas, outros médicos, e foram dando variados diagnósticos, e o tempo foi passando, até que chegou na minha mão, e quando chegou na minha mão já não tinha muito o que fazer, já estava consolidada a doença, era amiloidose cardíaca. Ela tinha uma doença que ela nasceu com isso, é um tecido que se reveste em cima do coração e vai se distribuindo pelo corpo, como se fosse um piche de asfalto, onde gruda não sai. Então, quando ela chegou até mim, ela já estava no rim já. Então, ela já chegou em caso terminal. Infelizmente, eu consegui sobreviver, porque já estava muito arrastado, mas essa foi a doença mais grave que eu já atendi. Infelizmente, uma doença muito rara, mas é uma doença que a pessoa vai tratando com outros sintomas e quando chega até o médico de referência, já não tem muito o que se fazer, né, basicamente. Essa é a caso mais difícil que eu já peguei e mais triste. O que podemos fazer para manter a saúde do coração? Muito importante essa pergunta. Estilo de vida adequado, você fazer uma atividade física no mínimo meia hora por dia, no mínimo, de domingo a domingo, uma caminhada que seja, andar de bicicleta, correr de esteira, qualquer exercício que você preferir. Não ficar comendo muito alimento ruim, muito chips, bolacha, refrigerante, sabe? Fazer consulta de rotina regular, exame de saúde regular, evitar o estresse excessivo, ter uma boa noite de sono e basicamente isso aí, ter uma vida de saúde adequada e fazer consulta regular para avaliar si mesmo, você fazendo tudo isso, se não tem alguma doença que está se alastrando contigo, você não saiba, por exemplo, basicamente, né? Evitar os excessos da vida. Os alimentos que mais prejudicam o coração são alimentos que a gente chama de alimentos de alto peso molecular, por exemplo, torresmo em excesso, carne de porco em excesso, carne vermelha em excesso, carboidrato em excesso, né? Muito lanche, bacon, calabresa, basicamente essas coisas, sabe? Todos muito enlatados também, né? Não que você nunca possa comer essas coisas, você pode, deve, né? Ter uma vida para viver, mas evitar o excesso disso, né? Pegar aquela gordura de porco e jogar em cima da comida todo dia, comer, entendeu? Comer correndo todo dia, carne de porco, carne de boi, carne vermelha, refrigerante todo dia, evitar esses excessos de uma forma diária, né? Deixar isso só por uma vez ou outra, mas manter um estilo de vida saudável e comer bastante verduras, legumes, por exemplo, aveia,
Alçafrão é bom, mamão, sabe? Bastante alimentos ricos em fibras, né? Basicamente essas coisas aí. Quais cidades você já trabalhou? Quais cidades? Rapaz, olha só. Quais cidades? E depois de formado, né? Curitiba, Itajaí, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, Manuel Ribas, São João do Vaí, Campo Largo, Araucária, deixa eu ver, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e Pitangabora. Um pouco marrom, um pouco rodado. Opa! Quais os principais problemas que tem no coração? Os principais, seriam os mais comuns, né? O mais comum, basicamente, hipertensão arterial. Né? Hipertensão arterial, só que assim, nossa, a pressão arterial, só controlar a pressão está tudo resolvido, né? Por exemplo, não, a pressão arterial, tratar a pressão arterial é o mais fácil. Você colocar a medicação correta, o tipo de nível de pressão para se encontra, mas a pressão arterial gera outros problemas por fora que você tem que corrigir, por exemplo. Na hipertensão arterial gera mais colesterol, não aquele dosado no sangue, que está acumulando na artéria. A pressão arterial gera inflamação, deixa a placa de gordura doente, e às vezes a pessoa que tem uma hipertensão há uns 10 anos não sabe. Então descobrir depois que estava lá bem alta, a pessoa começa a passar mal, ela descobriu que é hipertensa, mas ela já é uma hipertensa há uns 8 anos e não sabia. Então, além de tratar isso, você tem que ver o que isso pode ter deixado para trás. Mas de mais comum, basicamente, hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes e as suas complicações também das doenças mais comuns, né? Infarto agudo, doença formada, aquelas coisas. Muito obrigada. O momento mais difícil que enfrentou em sua carreira? Mas o momento mais difícil que eu enfrentei na minha carreira, o momento mais difícil é a morte, né? Entendeu? Esse é o momento sempre mais difícil, né? A morte é uma derrota, né? Para qualquer área, eu acho, da medicina, né? A gente nunca quer, é uma área que a gente convive bastante com isso, né? Às vezes a pessoa chegou muito tempo depois, mas a morte é sempre mais, o momento sempre mais difícil, né, para a gente, né? A gente quer lutar até o final pela vida, né? Por mais que a pessoa às vezes consiga sair da situação que ela está e mesmo assim uma qualidade de vida muito boa, mas a gente nunca quer a morte, né? Então, às vezes tem situações que a doença está tão avançada que não tem muito o que se fazer, mas mesmo nesses casos assim, a gente nunca gosta de conviver com isso, né? Mas a morte, né? Independente da idade, enfim, é sempre o momento mais difícil para a pessoa. Muito obrigada de novo por isso. Agora a gente vai fazer um bate-volta. O bate-volta é você pode fazer uma pergunta para você e você tem que responder com uma palavra rápida. Então, algo que te deixa feliz. Família, Algo que te deixa triste. morte, Time do coração. Grêmio. Comida preferida. Minha preferida? Rapaz, barbaridade, minha preferida, pessoal. Comida preferida? Ai, rapaz, tem tantas, né? Agora, comida preferida. Esqueci, não tem na cabeça agora, quer ver? Ó? Comida preferida? Lasanha, Cor preferida. azul. Significado de família para você. Significar família? Amor. Qual é a sua matéria preferida? Minha matéria preferida? Rapaz, português, Esporte preferido. futebol, Algo que tem espírito. um espírito, trabalho, Lugar que gosta. Santa Catarina, Alguém que seja referência para você. doutora Enéas Carneiro, cardiologista. Uma saudade. Saudade, meu avô, Um medo. morte, Qual a sua visão para a educação? educação, trabalho duro, diário, Desejo para o futuro. desejo para o futuro, rapaz,
que as coisas fiquem mais adequadas, não para a gente, mas como um todo, né? Que tenha mais investimento em saúde, educação, transporte em geral, uma visão diferente de trabalho, política, saúde, como um todo do nosso país. Como é a sua visão para o mundo hoje? Minha visão, a visão que eu tenho do mundo hoje.